Qualquer rejeição, ideia de cancelamento, empodera o outro. Mas você tira o poder através do amor, do afeto, da acolhida e da transformação pela acolhida e não pela repulsa, entendeu? É difícil isso, é um treinamento muito árduo, de anos e anos e anos, sabe? Então, a gente está lendo um capítulo do Shobogenzo, que é o Olho Tesouro do Verdadeiro Dharma, que se chama de 37 Elementos do Despertar. 37 elementos para a gente despertar. Se a gente conseguir um, a gente consegue todos, sabe? A gente às vezes não consegue nenhum. A gente fica lá bobeando, né? Não consegue sair do fundo e aí afoga, morre afogado. Ai, que horror, que desagradável, né? Aliás, deve ser uma morte medonha. Eu tenho muita pena dos peixes, sabe? Eu acho que quando as pessoas pescam, desesperado, né? O peixe saindo do seu elemento fica com falta de ar, fica desesperado. E a mesma coisa porque ele respira na água, né? E nós que respiramos no ar, a gente morrer de afogamento é medonho. Então vamos evitar isso, né? Vamos evitar. Todos os Budas e os Bodhisattvas, todos os seres que despertaram, descansam neste ensinamento para sempre. E acham que este ensinamento é o útero sagrado. Olha, o útero sagrado. Todos os Budas e Bodhisattvas, todos os seres despertos, consideram os 4 níveis da plena atenção como um útero sagrado. Lembre-se, tão equilibrada, o útero sagrado da compreensão mais fina, mais delicada, que falado pelos Budas e Bodhisattvas, e que eles não param de ter essa percepção delicada, fina. Mesmo os Budas consideram como útero sagrado. E os Bodhisattvas que surgiram livres, porque estavam todos lá na confusão, no medo, da depressão, na ansiedade, na crise, eles de repente aprenderam a sair desse útero sagrado, aprenderam que estão no útero sagrado, aprenderam a ter um encantamento com a existência, né? Todos os Bodhisattvas que surgiram dos estados anteriores desse equilíbrio da compreensão, ou foram além da sutileza da compreensão, também consideram esses 4 estágios de plena atenção como útero sagrado. Não são nada mais do que os 4 estágios de plena atenção. Um é a reflexão de que o corpo não é puro. O segundo é a reflexão de que o sentimento é sofrimento. O terceiro é a reflexão que a mente não tem constância, é inconstante. E o 4 é a reflexão que os dharmas não têm um eu. Então isso é chamado útero, útero sagrado. E agora tem 4 espécies de restrições corretas, ou chamadas 4 espécies de esforço correto. O primeiro é prevenir o mal que ainda não aconteceu. Como é que a gente previne o mal que ainda não aconteceu? O segundo é causar a extinção do mal que já aconteceu. Acabar com o mal. Primeiro é que não aconteça o mal. O segundo é acabar com o mal que já aconteceu. O terceiro é fazer com que surja o bem, que ainda não ocorreu. E o quarto é promover o bem que já ocorreu, fazer que ele continue. Prevenir o mal que ainda não ocorreu, o que é chamado mal, nem sempre tem formas e graus estabelecidos. O termo foi usado de esfera a esfera. Entretanto, a prevenção daquilo que ainda não ocorreu é chamado no Dharma de Buda. E nós já recebemos essa autêntica transmissão. Na compreensão de não budistas, o eu primeiro é visto como fundamental, mas no Dharma de Buda, nós não devemos pensar assim. Vamos questionar. No tempo que ainda não ocorreu, o que é isso? No niilismo não budista? Dizer que o futuro se torna o presente não é a insistência do Dharma de Buda. Os 3 períodos de tempo estariam assim confusos. E se os 3 períodos de tempo forem confusos, todos os dharmas ficarão confusos. Por essa razão, nós não dizemos que o futuro será, que o futuro se tornará o presente. Vamos questionar mais ainda. Quando as coisas más que ainda não ocorreram, isso descreve o quê?
Quem já viu ou viu alguma coisa como essa? Porque para ser conhecido ou visto, deve ter um tempo da sua não ocorrência e um tempo de alguma coisa outra do que é chamado alguma coisa que já ocorreu. Devia ser chamado alguma coisa que já desapareceu. Sem estudar sobre não budistas, enquanto estudando com orientação de não budistas ou esdravakas e outros do pequeno veículo, nós deveríamos aprender na prática a prevenção do mal que ainda não ocorreu. Todo mal no universo é chamado o mal que ainda não ocorreu e é o mal que não aparece. O não surgimento significa o ensinamento de ontem estabeleceu a regra. O ensinamento de hoje é uma exceção a essa regra. Causar a extinção do mal que já ocorreu, que já está ocorrendo, significa uma ocorrência total. O total ocorrência significa meia ocorrência. Meia ocorrência significa que está acontecendo aqui agora. O que está acontecendo aqui agora é obstruído, livre dos cérebros do acontecer. Causar que isto seja extinto descreve o Devadatta vivendo num corpo e entrando no inferno, e o Devadatta vivendo num corpo e obtendo a afirmação. Descreve um corpo vivo entrando, o útero de uma mula, e um corpo vivo se tornando Buda. Apanhar este princípio, compreender este princípio, nós deveríamos aprender na prática que causar extinção, o que significa causar extinção? Extinção significa libertar-se da extinção e clarificar isso. Libertar-se e clarificar. Devadatta, não sei se vocês sabem, Devadatta é um primo de Buda. É um primo ciumento, invejoso, rancoroso, que quer destruir Buda, que convida os alunos de Buda embora, diz, ele está velho, está bobo, ele não entende mais nada, venham comigo que eu que sou bom mesmo. E um grupo de pessoas se afasta com ele. Mais tarde, um dos discípulos de Buda pede licença ao mestre, eu posso ir lá até com Devadatta? O Buda diz, claro que pode. E ele vai lá e outro fica felicíssimo. O discípulo principal de Buda também desertou de Buda e entendeu que ele é que é o verdadeiro mestre. E fica todo faceiro e um dia pede ele para fazer uma palestra. Só que quando ele faz a palestra, ele diz o verdadeiro mestre é Shakyamuni Buda. Devadatta ainda não atingiu o nível de compreensão que Buda atingiu. Nossa, o homem fica uma fera. E ele vai embora. E quando ele vai embora, muitos seguem ele, muitos. A grande maioria segue e volta a praticar com Shakyamuni Buda. Devadatta fica uma fera. Então ele vai criar uma situação que ele vai querer matar Buda. Ele sobe num penhasco, que nem aquele penhasco que teve lá no Capitólio, em Minas Gerais, né? Só que em vez do penhasco inteiro cair, ele joga uma pedra lá de cima. E só que a pedra, em vez de cair em Buda, cai no chão. Mas um pedacinho da pedra vem e corta o polegar, o dedo do pé de Buda, um dos dedos de Buda. Porque ele derramou o sangue de Buda, vai ser destinado a ele um mundo infernal de sofrimento. E além disso, havia uma monja que era muito dedicada a Buda, que ele conduziu outras pessoas a voltar a Buda, que ele ficou uma fera e ele matou essa monja. Então ele matou uma religiosa, ele feriu um ser desperto, iluminado, e aí na hora que ele está morrendo, o que acontece com ele? Aparece para ele um mundo infernal, um mundo de grande sofrimento, que é lá que ele vai. Depois da morte, o que cabe a ele é entrar num mundo de grande dor e sofrimento. E nesse momento ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele fala Namu Shakyamuni. Ele acaba de falar e morre. Então o que vai aparecer para ele na morte é um mundo intermediário, não é mais aquele mundo de grande sofrimento e dor, porque houve o arrependimento. Devadatta era malvado, foi ruinzinho, fez muitas coisas erradas, mas na hora da morte ele se arrependeu. Se a gente consegue se arrepender antes da hora da morte, é muito melhor. Hoje é lua cheia. Não sei se vocês viram, a noite de lua cheia, a primeira lua cheia de 2022. Então nós vamos fazer agora o verso do arrependimento. Coloquem as mãos palma com palma e repitam comigo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis,
desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, devido à minha ganância, raiva de meu corpo, boca e mente, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Agora de tudo eu me arrependo. O arrependimento nos leva a nível de grande pureza. Essa é a força do arrependimento. Todo karma prejudicial, todas as causas e condições que eu provoquei e que não foram benéficas, desde tempos imemoriáveis, não só do que eu lembro, que eu não lembro, porque eu estava envenenada pelo quê? Pela ganância, pela raiva e pela ignorância. E o karma prejudicial que eu produzi foi como? Pela boca, pela palavra, pela maneira de falar e pelo aquilo que eu falei, pelo meu corpo, minha atitude, meus gestos, as minhas ações e pela minha mente. O que eu pensei, o que eu julguei, o que eu condenei pessoas, o que eu senti raiva, o que eu senti desafeto. Então, todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, os 3 venenos que nos pegam, humanos, que envenenam o nosso corpo, 3 vírus contagiosos, que a gente passa para os outros, daí a pouco está todo mundo em guerra, em briga, desafeto. Não pode, gente. Tem que compreendê-los, acolhê-los e transmutá-los através do afeto. Qualquer rejeição, ideia de cancelamento, empodera o outro. Mas você tira o poder através do amor, do afeto, da acolhida e da transformação pela acolhida e não pela repulsa, entendeu? É difícil isso, é um treinamento muito árduo, de anos e anos e anos, sabe? De você auto-observar a si mesmo e perceber, nossa, o que eu falei, por que eu falei isso, que sentimento é esse que me levou a provocar tanta briga, tanta confusão, tanto desafeto, tantas pessoas morrendo, tanto sofrimento, por que eu fiz isso? Que isto? Ser a paz desse arrependimento em vida e aí fazer a transformação, a transmutação, que é tão possível para todos nós. Né? Então, todo karma prejudicial, ações, palavras e pensamentos que não foram benéficas, que tiveram origem na ganância, quero, na raiva, odeio, quero destruir, e na ignorância, a incapacidade de perceber que somos um só corpo, uma só vida com tudo que existe. Toda a vida da Terra é a nossa vida. Isso nós cooperamos e colaboramos. É uma nova liderança que está surgindo. Não é a liderança de um. Foi-se o tempo do herói, da heroína, eu salvo o mundo, o self-made man, o homem feito por ele. Acabou isso, gente. Somos nós. Vivemos em grupos, em sociedade, formamos sangas, comunidades que trabalham juntas para o bem coletivo, cooperando e colaborando. Essa é a nova maneira de ser. Descobrimos que times vencedores são times onde nós passamos a bola com confiança para nossos parceiros e que gostamos de jogar com pessoas que também são vencedoras. Não gostamos de jogar com perdedores, gostamos de jogar com aqueles que se esforçam, com aqueles times que estão procurando fazer o seu melhor, que confiam no outro. E não é marmelada, não. É jogo de verdade, daquela existência, energia vital pulsando em cada um de nós. Então a gente se arrepende das nossas falhas e erros, se responsabiliza pelas bobagens que fez, que falou, que pensou, para se libertar. E começar a ver as qualidades nas outras pessoas, não só os defeitos e os erros, mas procurar ver as qualidades também. É importante isso, sabe? No mundo, na vida, em você. Veja as suas qualidades, goste de você. Estamos lendo a semana passada esse capítulo dos cachorros latindo. Não, a minha sobrancelha não é para cima, não. É a sombra desses óculos. Eu vou pôr os outros óculos. Senão parece que eu tenho aquela sobrancelha assim para cima, de gente brava, assim, aquela coisa assim, reta, fazendo umas sobrancelhas engraçadas, né? Essa aqui também fica parecendo que é assim, ó. Mas é a sombra dos óculos, gente. A minha sobrancelha é assim, ó. É assim, essa luz. Nossa, mesmo, eu nunca prestei atenção na minha sobrancelha.
Agora que vocês estão olhando para ela, eu também vou olhar. Muito bem. Eu não tenho muito hábito de olhar no espelho, sabe? Quando eu era mocinha, eu adorava, eu me achava muito bonitinha, sabe? Então eu ficava sempre me olhando no espelho. Agora eu não tenho a menor vontade de olhar no espelho, porque eu me surpreendo. Falei, nossa, quem é essa aí? A ideia, a memória que eu tenho da face, que não é mais minha. Eu lembro da Clarice Lispector, que dizia que espelho ficou perdida a minha face. Não sei se foi ela. E alguém disse em que espelho ficou perdida a minha face. Qual é o fundo do seu poço? Quando você chega bem lá no fundo do poço, dá um impulso para sair, porque é o único jeito. Não adianta, cheguei no fundo do poço, que bom. Finalmente chegou lá no fundo, né, filha? Agora volta outra vez. E uma das práticas que nós temos é de autoconhecimento e de meditação. Que maravilha! Cheguei lá no fundo, pá! Uma vez meu pai caiu na Praia Grande, ele caiu num redemoinho, sabe? Ele foi salvar um cara lá que estava se afogando, ele conseguiu tirar o cara, mas aí ele ficou ele no redemoinho. E ele disse assim que ele teve que ter muita paciência e muita concentração para cada vez que ele saísse para cima, respirar fundo mesmo, no fundão do mar, e dar um impulso com as pernas. E ele tentou várias e várias vezes, até que finalmente conseguiu. Então é isso a nossa vida, é resiliência. Chegamos no fundo, chegamos no lugar difícil, a gente não desiste. Não se afoga lá embaixo, não. Dá impulso para cima, tem alguma coisa, ainda tem alguma coisa a mais a ser feita. É interessante isso.